Boa noite, irmãos, amigos. Vamos a Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29, é a maior carta das 7 cartas que Cristo fez às 7 igrejas do Apocalipse. Esta é a maior e, curiosamente, dirigida à menor igreja, a menos conhecida, a menos significante das 7, mas é a quem ele escreveu mais. Embora há muitas coisas aqui que não são nada recomendáveis e outras que são. Diz assim, Apocalipse 2, 18 em diante. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a estudá-la, compreender até certo ponto, pelo menos, e aplicá-la em nossas vidas, para que, de fato, as Escrituras tenham efeito no nosso dia a dia. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Como sempre, o Senhor Jesus Cristo se apresenta falando de características dele próprio, e uma parte das características que ele descreveu a João, o João descreveu dele, melhor dizendo, no capítulo 1, quando eu já expliquei, inclusive. E aqui ele se chama de 3 coisas, ou fala de 3 características dele, melhor dizendo. Primeira, Filho de Deus. Quando ele esteve aqui na terra, muitos o chamaram assim,
O anjo Gabriel o chamou assim, Satanás, pessoalmente, o chamou assim, apesar de meio na gozação, quando falou, se és filho de Deus, na tentação. Demônios chamaram Jesus de filho de Deus, discípulos o chamaram assim também, e muitos outros. Então era um título bem comum, e que atestava, obviamente, a divindade dele. Ele próprio se chamou assim, apesar de poucas vezes, nos evangelhos apenas 2 vezes. O título predileto dele era Filho do Homem. Ele se chamou muitas vezes de Filho do Homem, certamente se identificando com a humanidade. Só que agora, em toda a plenitude da sua glória, ele usa solenemente o título Filho de Deus, dá mais peso, mais autoridade, especialmente porque lembra de uma maneira mais direta a divindade dele. Segunda, tem olhos como chama de fogo. Eu já comentei isto lá em João 1, falando do poder perscrutador, o poder de conhecer corações, de conhecer mentes, vem de Deus, é um poder exclusivo de Deus. Eu quero ler Salmo capítulo 7, versículo 9. Nós lemos assim, Salmo 7 e 9, eu posso ler só, porque não vou expor muito, e já cheguei lá. Diz assim, cesse ou pare a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração. Que é exatamente a frase que ele se refere no versículo 23, lá que nós lemos, e que, creio eu, seja uma explicação desses olhos como chama de fogo. Ou seja, ele perscruta e penetra o íntimo e conhece mentes e corações. Interessante que a palavra mentes parece com o nosso nefro, de onde vem nefrologia, rim. E coração é cardio, cardiologia e etc. No grego lá, né, ligado com nefro. Então é como se fosse aquele que conhece os rins e os corações. Eram os antigos, antigamente, claro que antigamente, mas os antigos se referiam à intimidade, ao que está dentro do ser humano, pelas vísceras. E tem outros nomes que falam também de órgãos, mas sempre dando a entender o íntimo. Alguns vão um pouco mais longe, dando a entender que quando fala mente aqui no nefro, é a parte racional, o cardios é a parte mais emotiva e tal, mas vamos ficar assim, acho que não é o caso, pelo que andei olhando, não é o caso de... Não dá para descer a muitos detalhes assim, também não, tudo indica. Então é importante saber que Jesus se identificou como alguém que conhece tudo dentro de nós. Quando ele esteve na terra, várias vezes ele se dirigiu para pessoas aqui, em função do que elas estavam pensando. Alguém pensava uma coisa e ele dizia algo conectado com o que a pessoa estava pensando, mostrando que ele tinha poder de ler, de fato, mentes, corações, pensamentos, tudo. Então, ele sabe tudo o que você pensa. Curiosamente, foi comentado aqui no início do culto, não foi nem combinado comigo, mas exatamente isto, que ele sabe, e isso é uma... Eu considero isso desconcertante para o ser humano e, ao mesmo tempo, empolgante. É desconcertante que alguém conheça o mais íntimo dos meus pensamentos. Porque tem pensamentos que a gente não reparte com ninguém. Nem com mulher, nem com marido, nem com filho, nem com ninguém com amigo íntimo. Ninguém, é só seu. Alguns você gosta, outros você rejeita, tem vergonha e nojo, tem todo tipo de situações em que você não quer
compartilhar com ninguém os seus pensamentos malucos, seja o que for. Mas você deve saber do que eu estou dizendo, que você é um ser humano também. Pois pode ter o pensamento que você tiver, positivo, negativo, que lhe dê orgulho, que lhe dê vergonha, o que for, Cristo conhece absolutamente todos. O Espírito Santo conhece todos. O Deus Pai conhece todos. Então, por um lado, é desconcertante, é humilhante para nós saber que nós não temos essa privacidade até este ponto. Isso é um ângulo de apresentar. Mas, primeiro, teria que ser assim, porque Ele é nosso Deus. Então, é óbvio que Ele haveria de conhecer tudo daqueles a quem Ele cria. E, segundo, é humilhação por um ângulo. E é bom nós nos sentirmos humilhados, porque nós somos tão arrogantes, tão vaidosos no nosso pecado, que quanto mais nos humilharmos e formos humilhados por um Deus Todo-Poderoso, melhor para o nosso ego, para o nosso orgulho. Então, é uma humilhação benigna esta. E vem um aspecto que eu considero empolgante, que foi tocado aqui, inclusive, é que, como Ele conhece os nossos corações e as nossas fraquezas e os nossos pensamentos, Ele pode nos ajudar. Você não precisa nem explicar muita coisa para Ele, porque Ele sabe tudo. Quando você faz alguma coisa para alguém até muito querido e que lhe conhece bem, mas alguma coisa que surpreende, mas como é que você faz isso? Aí você tem que explicar, é porque eu estava assim, meus sentimentos e tal, e às vezes a gente próprio não consegue, nós somos muito confusos e muito variáveis nos nossos sentimentos e tudo, mas para Deus não precisa explicar nada, porque Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Eu poderia ir longe, desenvolvendo, e esse é um problema de Apocalipse, porque ele é muito denso, cada pedacinho de frase é carregado, aí você começa a estudar, começa a pensar, a meditar, e aqui tem coisa, aí você vai, e eu não tinha pensado nisso, mas tem isso aqui também, olha essa palavra que ele disse aqui, aí vai, e parece que não tem fim, é impressionante, e eu me sinto assim meio pesado, eu vou dedicar uma pregação para cada igreja. Antes de começar, eu pensei, não, eu vou abordar 2 igrejas em cada pregação, talvez 3. Agora eu estou lutando para conseguir uma pregação por igreja, porque eu estou começando, e é tão empolgante que fala, quando ele fala a segunda coisa dele, a gente não quer parar de falar, porque é bonito demais e é muito forte. Nós temos um Deus que conhece todo o nosso interior. E ele fala também que tem os pés semelhantes ao bronze polido. Quando falamos nisso no capítulo 1, falamos sobre firmeza, sobre solidez. E, pelo contexto aqui de Tiatira, pode ter algo mais agora no sentido de esmagar quem ele quer. E ele está falando aqui de inimigos, quando ele falou de Jezabel. Ele falou em matar gente. Ele está falando forte. Hoje alguém me disse que sem querer pisou numa lagartinha, lá dentro está cheio de lagartinha, não sei o nome daquela lagartinha que tem ali dentro. Um buá, uma coisa assim. E a gente sem querer pisa mesmo. Imagina o tamanho de um ser humano para um bichinho desse tamanho. Jesus Cristo, Filho de Deus, tem os pés semelhantes ao bronze polido. Eu não queria estar debaixo de um pé dele. Eu não queria estar debaixo de uma unha dele. E ele fala nos pés. Muito forte, muito poderoso, e pisa em quem ele quer pisar. Ele destrói a quem ele quer destruir. Obviamente, ele protege com os mesmos pés, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, ele protege aqueles a quem ele quer proteger. Claro que a força serve para as 2 coisas. Aí vem elogios enormes
para a igreja de Tiatira, que dá até uma certa inveja. Nós, como igreja. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Primeiro ele fala nas obras de uma maneira geral, a vida cristã, e parece que ele especifica logo, as obras, ou seja, seria algo assim. Aí fala amor, fé, serviço, perseverança. Claro, nós não vamos desenvolver cada uma dessas virtudes que a igreja lá tinha, mas vocês veem a riqueza do que essa igreja, o tamanho do leque que essa igreja tinha a oferecer ao Senhor Jesus Cristo, estava oferecendo, e ele estava gostando, estava agradando a Cristo. O amor daquela igreja, a fé, o serviço, a perseverança, e inclusive as últimas obras mais numerosas do que as primeiras, eles estavam crescendo espiritualmente, estavam crescendo como igreja. Deveriam ser vibrantes, quentes, com testemunhos tocantes, ajudando-se mutuamente, enfrentando dificuldades com garras, muito ativos no trabalho. Certamente era uma igreja vibrante e muito forte nestas coisas. Em termos de aplicação, eu fiquei pensando, qual seria, se eu fosse apontar um ponto aqui que eu temeria que o Senhor Jesus Cristo não elogiaria tanto quanto elogiou a igreja de Tiatira? Aqui é uma opinião do pastor. Não sou aquele que tem olhos como chama de fogo e que sonda mentes e corações. Mas eu apontaria para o serviço. Serviço. Não que estejamos perfeitos no amor, na fé, mas minha maneira de ver é que a disposição da igreja, dos irmãos, de fazerem algo para Cristo, fazerem, executarem, realizarem, dedicar horas, dedicar cabeça, dedicar tempo, dedicar dinheiro, dedicar energia, é modesta. É modesta. É assim que eu vejo. Tanto a nível pessoal como do grupo. Sei que é uma igreja pequena, uma igreja nova, e que espero que tenha um grande futuro em termos de serviço a Cristo ainda, mas talvez já esteja na hora de começarmos a nos mexer mais, e a crentes, inclusive muito antigos, uns tanto quantos, e que pouco servem. Se nós fôssemos tirar e deixar de chamar de serviço o vir aos cultos, talvez quase poderíamos dizer, não servem. Não servem a Cristo, ou quase não servem a Cristo. Quase não servem. Então, eu sei que tem a questão da vida, da dificuldade, da dureza, os tempos modernos e tudo isso, eu sei, é motivo real, embora, obviamente, não justifique. Então, eu tenho dúvida se o Senhor Jesus Cristo, sinceramente, eu tenho dúvida se ele elogiaria o serviço da nossa igreja como fez com Tiatira, e fez, ele elogiou o serviço da igreja. Quanto às outras coisas, cada um se examine, se você é um crente que tem tido amor na sua vida, como é que está o estado da natureza não, o estado, a qualidade da sua fé, que essa qualidade pode ser aumentada, pode ser diminuída, ela varia, cuide diante de Deus, veja a sua perseverança, que ele fala também, eu não vou desenvolver, e o seu serviço, o quanto você tem dedicado do seu tempo, o seu tempo de vida para servir a Cristo. Ele percebe. Ele percebe. Ele não fica mandando WhatsApp, nem mandando e-mail,
nem mandando avaliação, nem mandando estatísticas. O estudo é estatística, é medição, é percentual, uma pesquisa, tudo hoje é assim. Ele não fica mandando tantos por cento das suas horas deste mês foram gastas comigo, tantos por cento disso ou daquilo, do seu dinheiro, tantos por cento da sua energia, ele sabe tudo, do seu pensamento. Você mal pensa em mim, eu sei o quanto você pensa em mim, ele sabe tudo. Mas ele não fica dizendo, mandando, reclamando, falando. Não fica. Ele já disse o que ele quer. Ele já disse as coisas das quais ele é sensível. A gente sabe. Então não vá se admirar quando você for atropelado e, de repente, com 30 e poucos anos, chegar na frente de Cristo, ou se pega por um câncer que dura 2 meses até matar, ou um infarte. Eu não sabia que vinha tão cedo. Não vá se admirar quando ele lhe avaliar, porque ele vai lhe avaliar. Ele vai lhe avaliar com um nível de detalhes que você não pode imaginar o tamanho do scan do Senhor Jesus Cristo. Ele vai escanear a sua alma todinha, seus pensamentos, tudo. E você provavelmente vai morrer de vergonha, uma maneira de expressar que você não vai morrer, que já morreu, e estará na frente dele agora. Mas você vai ficar com muita vergonha, se eu sou um tolo. Como é que eu não levei a sério? Eu não fiz foi acreditar muito nisso aí, não levei muito a sério, não. Gastei meu tempo, foi a rodo com as coisas daqui, mas foi a rodo, foi desavergonhadamente, e com coisas do dia a dia, e prazer, não pecaminoso, mas correndo do trabalho, porque já é tanto, então eu preciso descansar, e a gente tem muito isso na cabeça. Ok, vamos adiante. Espero que ele possa recomendar o seu serviço a ele. A responsabilidade de alertar, de falar, de pregar é minha. Como pastor, pregador, você se ensina a um grupo, a uma classe, tudo bem, mas eu não posso servir a Deus por você. Eu tenho um serviço para apresentar a Ele, o meu. E estou tentando. Então, cada um tente, diante de Deus, pensar nisso e raciocinar e tomar decisões. Então, ele elogia bastante Tiatira e repreende agora de uma maneira fortíssima. Versículos 20 em diante. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é a próstata de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, porque caso não se arrependeram, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Eles tinham um gravíssimo problema. Eles não apenas toleravam, de toda carta ele está reclamando que alguma igreja tolera algo, vocês devem ter observado isso, eu estou chamando a atenção disso. Todo tempo. Eu tenho conta com vocês que vocês toleram isso, vocês toleram aquilo. A permissividade é algo extremamente agressivo ao Senhor Jesus Cristo. Tinha uma mulher lá chamada Jezabel, que não se sabe, é impossível saber se era o nome mesmo dela ou se era um nome símbolo, tipo, esse é um Judas. O camarada se chama Antônio, mas nós chamamos aquele é um Judas. Todo mundo sabe que ele é um traidor. Então, o nome é tão forte que absorve e fica identificado com o caráter da pessoa.
Então, é provável que Jesus tenha chamado esta mulher de Jezabel, lembrando, todo mundo sabe, quem conhece o mínimo da Bíblia, mulher do rei Acabe, lá pelo século IX a.C., um rei lá de Israel, da parte do norte. Esta mulher era maligna em todos os pontos dela, e levou o marido e muitos outros a adorarem o rei Baal. Ela instituiu a adoração formal, em massa, a esse deus falso Baal. Então, Jezabel ficou símbolo de adultério, adultério espiritual ou idolatria. E quando se falava em adultério espiritual ou idolatria, era praticamente imediata a ligação com adultério ou imoralidade sexual física, porque fazia parte da adoração pagã, rituais sexuais, com todo tipo de perversão. Então, essas coisas andavam juntas, e nós vemos aqui que Jesus junta as duas coisas. Ele fala em idolatria e fala em prostituição. Essa prostituição aqui envolvendo os dois aspectos, com certeza. Essa Jezabel, ela se declarava profetisa. Ela dizia que era profetisa. Lá no versículo 24, mostra que havia uma divisão em torno dela. Alguns não aceitavam o ensino dela. Então, a própria igreja era dividida com relação a Jezabel. Alguns seguiam, outros não seguiam. Não havia uma harmonia em torno disto. Quando alguém se diz chamado por Deus para alguma coisa, isso é um lado da moeda. O outro é a igreja desta pessoa, de uma maneira mais imediata e de uma maneira um pouco mais abrangente, o meio cristão onde a pessoa vive, as igrejas corre-mãs ali, reconhecerem aquele ministério. Então não é questão de dizer, eu tenho uma chamada para ser pastor, tenho uma chamada para ser isso, ou para ser aquilo, eu tenho, e eu posso, não interessa o meu comportamento, a minha moral, meu caráter, a minha doutrina, não interessa. Eu tenho uma chamada para ser apóstolo. Agora eu vou ser apóstolo Mauro, que espetáculo, né? Pois é, porque vocês querem ou não querem, concordam ou não concordam, agora eu sou apóstolo. Pronto. E o bola outro nome, ultra-arcebispo, pode inventar nome, agora eu sou isso. Porque Deus me chamou para ser isto. Não funciona. No meio cristão sério, não funciona, porque precisa do reconhecimento do meio. A primeira coisa que já chama a atenção, que não é pequena, é que Jesus deixa claro isto, ela a si mesmo se declarava. É como se Jesus dissesse, eu estou dizendo que ela não é. Eu, só quem? Ele, o Filho de Deus, o próprio Jesus dizendo, eu estou dizendo que ela não é. E ela se diz que é. Primeiro problema. Segundo, que era muito mais grave, é o que ela estava fazendo. Então, ela ensinava práticas imorais e idólatras, praticava ela própria e ainda seduzia crentes da igreja a praticarem também. Serviço completo esta aqui. Não era só ensinar a teoria. Ela ensinava, praticava, fora da igreja, pelo menos deixava a igreja em paz? Não. Praticava dentro da igreja e seduzia alguns da própria igreja. Gravíssimo isso aqui. O que esta mulher ensinava? Jesus já disse. Prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, idolatria. Deixe-me logo aqui lá para coisas profundas de Satanás, no versículo 24.
Digo a todos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. No 24, Jesus já está se dirigindo novamente aos crentes fiéis. Mas, ao fazer isto, ele está dizendo a esses que não fizeram isto. E, ao explicar, ele dá uma informação valiosa de algo que esta mulher estava ensinando. O que é? Essas coisas profundas de Satanás. Você olha assim, lê de novo. Não tem um erro aqui, não? Como é que pode? A mulher estava na igreja de Cristo. Uma igreja que tinha fé, tinha amor, tinha serviço. E ela estava ensinando coisas que ela chamava de coisas profundas de Satanás. Há uma grande discussão o que seria isto. E há um pensamento bem convergente, que muitos pensam assim, comentaristas e estudiosos, que talvez fosse algo assim. Ela ensinava que o crente deveria ir fundo no pecado, quanto mais ele aprofundasse nas coisas do inimigo, mais ele veria como são horríveis, asquerosas, repugnantes, e mais então ele valorizaria a graça de Deus, como contraste. Quanto mais aprofundasse no que era ruim, mais ele iria vibrar, gostar, se alegrar, valorizar as coisas de Deus. Isso somado com aquela doutrina lá, heresia, que eu já tenho comentado aqui, dos nicolaítas, que eles ensinavam, isso é importante, que o espiritual é tão forte que não interessa como o corpo está sendo tratado. Então, se o corpo está sendo entregue à imoralidade e tudo, isso pouco interessa, porque, afinal de contas, os corpos serão mesmo mortos, serão enterrados, serão destruídos, e o crente vai ganhar um novo corpo lá em cima. Então, esse corpo daqui, isso é coisa suja mesmo, já está contaminado no pecado. Então, a maneira como você usa o seu corpo, pouco interessa para o seu bem-estar espiritual. Não há conexão. Era isso que eles ensinavam lá. Então, você soma uma coisa com a outra, e ela encontrou uma forma de, dentro da igreja de Cristo, praticar coisas que ela própria chamava coisas profundas de Satanás, mas de uma maneira tal, que se não foi essa forma que eu estou explicando, certamente foi outra, mas também muito inteligente, muito sagaz, extremamente perigosa, de fazer algo falando em Satanás dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. É até aí onde nós podemos pensar ou sugerir o que é que estava acontecendo. Porque Jesus diz aqui no 24, falando dos fiéis, não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Então, eles mesmos, os seguidores de Jezabel, chamavam as coisas profundas de Satanás. Irmãos, existem muitos ensinos esquisitíssimos como este. E todos esses ensinos que a gente fala aqui, antigos, têm uma forma atual, nunca desapareceram da face da terra, não. Se você for, não vá não, mas se alguém for realmente pesquisar e ir fundo o que se faz hoje em igrejas que falam no nome de Cristo e ao mesmo tempo falam em Satanás, há todo tipo, há uma gama, até a igreja que adora de fato Satanás, e daí para baixo tem todo tipo de variação, todo tipo de ensino, todo tipo de
de sutilezas para atraírem e derrubarem o crente. Então, o problema é que esta mulher estava dentro da igreja, exercendo uma liderança grande, seduzindo pessoas. E Jesus Cristo, antes de se dirigir aos fiéis, ele mostra a atitude dele. Eu dei tempo para que essa mulher se arrependesse. Ela não quer se arrepender da sua prostituição. Então, observe a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Não vou desenvolver. A dureza de Jezabel, não quis se arrepender. E o prazo para arrependimento tinha esgotado. O tempo dela já havia passado. Você que não é crente, fique certo. Deus tem lhe dado um tempo para aceitar Cristo como Salvador, você se arrepender dos seus pecados e ir aos pés de Cristo. Agora mesmo você está ouvindo a palavra de Deus. Não perca esta oportunidade. Não seja duro. Arrependa-se. Toda vez a solução que Jesus dá, inclui, não é nem inclui, eu acho que eu posso dizer, está centralizada no arrependimento. Eu tenho chamado a atenção disto, porque é algo que salta aos olhos, é um segredo da vida cristã. Para quando alguém peca, um crente peca, arrependimento não para a salvação agora, porque ele já é crente, mas para a sua relação com Deus continuar normal, e para aquele que não tem Cristo, um arrependimento mesmo dos seus pecados, da sua posição diante de Deus, e o entrega irreversível ao Senhor Jesus Cristo. Nunca se sabe quando o juiz, com os pés de bronze polido, dirá: acabou o seu tempo. E o problema básico daquela igreja é que eles aceitavam a presença de Jezabel ali. E ao aceitar, ele estava incluindo em vários erros. Primeiro, Paulo já havia escrito, décadas antes, que mulher não era para exercer uma liderança de ensino na igreja. Não estava formado o cânon do Novo Testamento. Aliás, Apocalipse era a última que estava faltando, mas a carta de Paulo a Timóteo, 1 Coríntios, já tinha sido escrita. Eu não vou ler as passagens, mas não era novidade que mulher não é para exercer liderança espiritual de ensino numa igreja de Cristo, na real igreja de Cristo. O que Jezabel ensinava, era o segundo erro deles, ao tolerá-la, é que ela estava ensinando e praticando coisas frontalmente, chocantemente contrárias à palavra de Deus. Claro. E ao agirem assim, eles não estavam mostrando zelo pela doutrina, mas um desprezo pela doutrina. Então nós vemos um desequilíbrio em Tiatira muito grande. Calorosa na vida cristã, a igreja, com tudo aquilo que já falamos, amor, fé, perseverança, serviço, tudo, mas muito fraca no uso racional da Bíblia. Tanto para aprender o que era certo e errado, como na aplicação da disciplina, que é para expurgar o que é errado e proteger o que é certo. Lembro da igreja de Éfeso, que era forte na doutrina, forte na disciplina, não tolerava os nicolaítas, já expliquei tudo isso, mas muito fraca no amor. O contrário desta, forte no amor, forte nas obras, forte na fé, mas muito fraca na aplicação das Escrituras na vida, na exigência de se cumprir rigorosamente, o mais proximamente possível, aquilo que a Bíblia demanda.
Tem essa mulher aí que ensina umas coisas que eu acho esquisitas, mas ela diz que não tem problema nenhum, e quanto mais afunda no pecado lá de Satanás, mais valoriza Deus, e ela trabalha muito pelo Evangelho, doa muito, e é uma pessoa muito simpática, e os que estão atrás dela são pessoas, o outro ali é o chefe do grupo na casa dele, tem estudo na casa dele, mas eu sei que ele anda com essa mulher aí, feito umas coisas que não recomenda, mas ele é tão ligado com a nossa igreja, ele é tão fiel, e ele ajuda as pessoas, serve, que é uma beleza. Estou falando em amor, estou falando em serviço, e ele sofre, tem sofrido um bocado, mas ele é firme, perseverante. Tudo isto. Mas está seguindo Jezabel, ou no mínimo, deixa Jezabel atuar ali com alguns que ela tem corrompido, mas a igreja está indo até bem, está até melhor do que antes. Estamos com obras sociais, estamos com obras de caridade, estamos ensinando redondeza, estamos indo bem, muito bem. Tem essa mancha aqui, essa cor meio esquisita, que eu não entendo bem. Negócio de Satanás, coisa profunda. Eu não entendo bem isso aí, não. Eu acho meio estranho, mas sei lá, deixa lá. E ela disse que é profetiza. O que eu posso fazer? Ela não disse que é profetiza. E você vê a autoridade com que ela fala, você vê os olhos dela, a força no olhar daquela mulher. E, ao mesmo tempo, ela é tão sensível. Você vê como ela chorou ontem. Aqui na frente de todo mundo, ela chorou, é impressionante, pediu perdão em alguma coisa. Irmãos, é muito fácil ser levado, a tal ponto que a gente lê, diz, eu não acredito que uma igreja dessa, com todas essas qualidades, tinham este tumor dentro. E como diz Jesus, vocês suportam isto, vocês toleram isto. É impressionante. E isso serve de alerta para toda e qualquer igreja. Toda e qualquer igreja. Tiatira tinha sido vítima deste erro, ou destes erros, desse desequilíbrio enorme, e uma falta de firmeza em olhar as Escrituras, estudar as Escrituras e aplicar, custe o que custar. Pode ser contra Jezabel, o marido de Jezabel, os homens de Jezabel, os parentes, pode ser o que for, e aquele que anda com ela é importante na igreja, o que for, fora. Ensina o que é certo, se arrependa, que é o caminho para quem está errando. Se arrependa, não arrepende, não, fora. Se não for assim, não vai agradar o Senhor Jesus Cristo. Então, ele anuncia punição a 3 grupos. A própria Jezabel, eis que é a prostituta de cama. Literalmente a jogo na cama. Há discussão se é doença ou se é a própria morte. Essa cama seria o caixão, coisa assim. Então, os eruditos aí não se entendem bem se Cristo está ameaçando Jezabel de doença, sofrimento na cama, ou morte mesmo. Seja como for, disciplina, e essa aqui não tinha mais jeito. Como já comentei, já tinha encerrado o prazo dela, ela não queria se arrepender de jeito nenhum. Segundo, grande tribulação para os que adulteravam com ela. Jesus não especifica que grande tribulação seria essa. Mas aqui há algo interessante. Caso não se arrependam das obras que ela incita, a incitadora mor insistia em não se arrepender, Jesus já tinha dito, essa aqui encerrou, vou matá-la ou vou fazer com que ela adoeça e sofra muito.
O grupo que segue, eu ainda vou ser mais paciente, porque vocês estão seguindo esta mulher. Ela está incitando vocês e vocês estão tropeçando nisso. Vou dar mais tempo para vocês se arrependerem. Se não se arrependerem, eu vou trazer grande tribulação sobre vocês. Interessante o tempo, novamente, tempo para arrependimento. E terceiro, os filhos dela seriam mortos. Não se sabe. Se são filhos da prostituição dela, se são filhos legítimos, ilegítimos. Alguns acham que não são nem filhos físicos, mas filhos, vamos dizer, espirituais, no sentido de que seguiam a ela. Não sabemos. E por que Jesus vai matar os filhos dela? Ele não explica nem que tipo de filho é. Essa aqui nós ficamos praticamente no escuro. Mas ele disse que vai matar os filhos dela. Talvez fosse até melhor para eles se verem livres de uma mãe daquela, eu não sei. Mas se Cristo diz que vai matar, é porque é a melhor opção, pelo menos do ponto de vista dele. E é mais benéfico, porque ele só faz o bem. E é justo. E é assim. Consequência da punição. Versículo 23, a segunda parte. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. A intervenção seria muito forte. E as outras igrejas iriam ver e aprenderiam com a lição. É curioso como a igreja não deve ser tão independente a ponto de dizer assim, não me interessa as igrejas ao redor, eu não quero nem saber, nós somos aqui, ela é lá e a outra é lá, no céu a gente se encontra, e um isolacionismo total, a ponto de praticamente, não é que não considera as outras como igrejas, não é nem isto, mas não querer a mínima ligação, ou nem prestar atenção para o que acontece com outras igrejas. Não é bom isto, porque nós vemos aqui, inclusive, Jesus dizendo, o que eu vou fazer em Tiatira vai servir para as outras verem. Então é bom uma igreja, independente aqui de associação A, B ou C, nacional, estadual, se é bom, se é ruim, eu não vou entrar nesse mérito, não. Mas é importante observar, sim, que devemos estar atentos para outras igrejas, o que acontece em outras igrejas, está sabendo mais ou menos o que está havendo, e é bom, e é saudável estarmos atentos para o que acontece ao nosso redor em termos de igrejas. Há lições a serem aprendidas dos dois lados. Igrejas boas, que são abençoadas, que visivelmente estão agradando a Cristo, igrejas que estão muito provavelmente desagradando a Cristo, precisa ter muito cuidado em avaliar isso, em julgar isso, mas é bom estar atento, é importante. E ele diz, vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ainda no final do versículo 23, não vou desenvolver também, mas é um ensino bíblico que cada um vai dar conta de si mesmo do que fez. E Deus vai dar a cada um segundo o que fez. Várias passagens falam isto. Não vou ler. Mas, pastor, a Bíblia não diz que a salvação é pela fé? O senhor está dando a entender que é pelas obras? Eu não. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que Deus vai dar a cada um conforme as suas obras. Obras. Está escrito. A Bíblia diz. Não quer dizer que vai ser salvo pelas obras. É salvo pela fé. A fé capacita o ser humano que foi unido com Cristo a fazer obras tais que Deus aprova, que agrada a Deus e que gera no coração de Deus vontade de
premiar, galardoar. Só quem tem capacidade de fazer obras tais que serão aceitas por Deus e do agrado de Deus e recompensada por Deus é aquele que exerceu fé. Então a salvação é pela fé, mas uma fé verdadeira produz obras aceitas por Deus. Essa é a explicação, muito razoável. Então a Bíblia diz que Deus vai dar segundo as suas obras. O que você fez? Ah, eu dei dinheiro para os pobres, eu fiz isso, foi aquilo. Quem é você? Ah, eu sou fulano, eu sei que você é fulano, mas não lhe conheço. Como da minha família, não lhe conheço. Lhe conheço como uma criatura minha que eu criei, nasceu em pecado, continuou em pecado, deu um bocado de dinheiro para os pobres mesmo, eu sei que você deu, não sei até quantos centavos você deu, mas não reconheço isso. Para lhe considerar da minha família, filho meu, e ir para o céu comigo? Não lhe conheço, não. Pode ir para o seu lugar, vai para o inferno. Como todo aquele que nasce, e se não se converter na sua trajetória de vida, vai para o inferno. Pode ir, eu não lhe conheço. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho muitas boas obras, mas eu não lhe conheço. Talvez melhor dizendo assim, eu não lhe reconheço como meu. Aí o outro diz assim, e você, o que fez? Muito pouco, Senhor. Muito pouco, eu falho, eu tentei fazer alguma coisa. Meu Pai Celeste. Opa, meu Pai Celeste? Você me chamou de meu Pai Celeste? Chamei. Por quê? Ah, porque eu sou filho de Deus. Não. Porque eu sou de Cristo. E eu aprendi que quem é de Cristo está debaixo do teu amor e é feito teu filho e vai para a tua casa. Está errado? Não, está certo. Mas eu vou avaliar suas obras e eu vou lhe premiar por algumas coisas que você fez. Não gostei de algumas coisas que você não fez ou fez errado, mas você se colocou em condições de morar comigo e eu vou lhe premiar. Eu quero você como meu filho, vendo a glória dele eternamente. É isso. Então as obras vão valer, tanto para um como para o outro, mas dentro disso que eu estou explicando aqui. Então ele diz, vos darei a cada um segundo as vossas obras. Versículo 24 e 25. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como ele diz, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então, nem todos caíram na armadilha de Jezabel, muitos se mantiveram fiéis, tinham amor, tinham serviço, e tinham zelo, e deveriam servir de exemplos esses irmãos, para os crentes de todas as épocas. Esses irmãos aqui, à parte de tolerar a Isabel, eram quase perfeitos como crentes. Esses crentes de Tiatira, a quem Jesus se dirige aqui, vocês que não se contaminaram, que têm obras crescentes, têm amor, têm fé, têm perseverança, têm serviço, não vou jogar peso nenhum sobre vocês, apenas conserve o que vocês já têm. Que qualidade de crentes esses aqui eram. Só precisavam corrigir esse aspecto de dizer, Jezabel não é tolerável aqui dentro, nem os que a seguem. Mas Jesus já tinha dito que era para fazer isso, já tinha ensinado, já tinha falado, ok. Então, a parte disso, crentes de altíssima qualidade havia lá em Tiatira. Guarda o que você já tem. Mantenha assim. Quase perfeitos. Até que eu venha. Primeira vez que Apocalipse fala na segunda vida do Senhor Jesus Cristo. Primeira vez aqui. E como vai falar daqui para frente?
Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, ou seja, ao crente que mostrar que é crente. Duas promessas, versículo 26. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Agora, aqui é difícil explicar em tão pouco tempo, porque meu tempo já está esgotando. Cristo reinará. A Bíblia toda fala nisto. Reinará na terra. Vai ter autoridade sobre as nações, sobre os reis. Aí eu queria ler Salmo 2, 8 e 9, João 18, Apocalipse 11. Não vai dar, a não ser que eu tive uma pregação inteirinha para falar nisso, até que merecia. As passagens que falam que o Senhor Jesus Cristo vai reinar nesta terra. Mas eu não vou, eu quero continuar. Muito bem, assuma. Aos crentes, Jesus garante que eles reinarão com Cristo. Eu vou reinar. A Bíblia toda ensina isso. Muito bem. Não vou reinar só. Olha que rei é agarrado com poder. Se o rei pensa que o sobrinho dele, filho do irmão que já morreu, mas o sobrinho dele pensou um dia em talvez ser rei, manda matar. Pelo menos era assim. Hoje acho que é mais sutil, talvez. Aí vem Jesus e reparte conosco o reino dele. Vai dar poder a nós, crentes, para reinar. Ele diz aqui, eu lhe darei, aquele que for o fiel, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Lá no céu, não, no céu não tem nações, não. Ele está falando de nações da terra, países. Apocalipse vai falar muito nisso. Nações, tribos, línguas, raças. Então Jesus confirma que ele vai reinar e que ele vai dar o reino, repartir o reino dele, sem perder a autoridade de rei dele para os crentes. E ele usa expressões aplicadas a ele, como ele diz, com cetro de ferro as regerá, e reduzirá a pedaço e tal. Isso é tirado de Salmo 2, quando Deus prometeu ao filho o reino. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Então ele aplica para nós expressões dele. É ele que vai reinar com cetro de ferro. É ele que vai reduzir as nações. Mas ele diz, vocês vão também. Eu vou dar para vocês uma parte desse poder. É absolutamente espetacular uma revelação dessa. Pena que é tão grande que a gente não imagina direito, e pouco se lembra disso, e pouco considera dizer, rapaz, eu vou fazer meu tesouro lá em cima. Como ele mesmo mandou. Aqui o tesouro aqui não presta não, tem ladrão. No Brasil não tem ladrão não, mas lá fora tem muito ladrão. E as coisas aqui se acabam ligeiro. Não, eu vou aplicar, eu vou arranjar uma fortuna, é no céu. Lá não tem ladrão, não tem traça para comer, não tem inflação. É lá que eu vou guardar o meu tesouro. Eu vou crer nisso, crer. Eu vou investir no céu. Porque junto com essa recompensa vem reino para mim. Vem um pedaço de reino aí. Vem autoridade sobre as nações. Isso vai ser uma delícia, vai ser um espetáculo. E curioso que as palavras aqui que Cristo usou, autoridade sobre as nações, reger com cetro de ferro, reduzir em pedaços, tudo isso deve dar água na boca aos poderosos do mundo, que dedicaram as suas vidas para buscar poder, mais poder e mais poder. Quando forem lançados dentro do lago de fogo, onde vão ficar eternamente, eles vão descobrir que o poder que eles receberam aqui
foi muito fraco, muito limitado, muito imperfeito, que tudo passou tão rápido, e eles deveriam ter dado ouvidos a Deus. Quanto aos crentes, será exatamente o contrário. Eles se acostumaram a servir, se acostumaram a ser mais humildes, não buscaram a própria glória, é assim pelo menos que Cristo espera. Aprenderam que para ser o maior tinha que ser o menor, não buscaram poder no mundo, nem riquezas. Serão esses que receberão uma autoridade enorme e muito poder para reinar com Cristo. E o poder será entregue a pessoas que foram exercitadas nos padrões de Cristo: amor, justiça, retidão. Então o mundo será dirigido por pessoas de altíssimo padrão moral. Cujo modelo máximo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nunca o mundo terá visto algo parecido. Ser dirigido durante 1000 anos por um rei poderoso, com pés de bronze polido que esmaga quem ele quer, com espada que sai da boca, forte o suficiente para matar quem ele quer. Ao mesmo tempo, justo, lindo na sua santidade, reto, amoroso, carinhoso com os seus. E ele vai ter muito poder. E vai dar poder para pessoas que aprenderam a humildade, a justiça, o amor, a misericórdia. Tudo o contrário de hoje. Não tem futuro investir num mundo desse perdido, desgraçado, e tentar conquistar nada neste mundo. Não tem futuro, é tolice. E Cristo avisando, avisando, avisando e avisando, e a sua vida passando, a minha vida passando, e nossos dias avançando, e Ele dizendo essas coisas na Bíblia, vez após vez após vez. No fim, Ele promete a estrela da manhã, que é algo tão grande, tão espetacular, que ninguém sabe o que é. A maioria acha que é Ele próprio. Está se referindo a Ele mesmo. Tem uma passagem apocalíptica que eu não vou ler. Nós vamos chegar lá depois. Seja o que for essa estrela da manhã, vai ser muito bonito, muito gostoso, porque Ele está prometendo para os que são fiéis. Até lá, cuidemos de conservar nossa igreja no equilíbrio, irmãos queridos. De um lado, amor, fé, serviço, calor espiritual, perseverança. De outro, racionalidade no uso das Escrituras, e coragem para fazer valer as Escrituras no nosso meio, no nosso dia a dia, e não admitindo, não tolerando o mal em nosso meio, dando oportunidade para quem pratica o mal em nosso meio se arrepender, voltar aos caminhos de Deus e abraçá-lo novamente. E se não quiser se arrepender, que seja excluído para que a igreja continue pura e agradável ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, que o Senhor Jesus Cristo seja honrado, não somente na nossa vida coletiva como igreja, mas na vida de cada um de nós. Amor, fé, serviço, obras. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a cumpri-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.